Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando o pré-candidato Daniel Angotti. Daniel, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Antônio, prazer falar com você, com o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui. Eu sou Daniel Angotti, professor universitário há mais de 10 anos em Uberaba, administrador. Fui candidato em 2018 a deputado estadual no Partido Novo. Sou um dos fundadores do Partido Novo aqui na cidade. Naquela ocasião, eu fui o quarto mais votado de Uberaba, com quase 10 mil votos. Ajudamos a eleger o governador Romeu Zema e essa mudança do Novo aqui em Minas Gerais. Atualmente, eu sou líder do Livres, um movimento liberal aqui na região do Triângulo Mineiro, e também embaixador dos mandatos do Thiago Mitrô, que é o deputado federal número 1, segundo o ranking dos políticos e o mais econômico do Brasil, e também do Guilherme da Cunha, o deputado estadual do Novo, também mais econômico de Minas Gerais, vice-líder da base do governo do Novo, do Romeu Zema, na Assembleia Legislativa. Então, além disso, fui aluno, me formei no Renova BR, no módulo presencial e também no módulo avançado legislativo, no Renova BR, tendo sido selecionado aqui para representar o Uberaba entre mais de 31 mil candidatos do Brasil todo, nessa que é a maior escola de formação política do país. Daniel, em primeiro momento, eu gostaria que você explicasse essa sua ida, porque você hoje, atualmente tá inscrito no PSD, só que você Certo. era do Novo. E a Uhum. maioria das pessoas que eram do Partido Novo estão no Solidariedade. Por Certo. que você optou para ir para o PSD e não para o Solidariedade? Tá, essa é uma boa pergunta. Vamos tentar explicar para o pessoal que está ouvindo a gente por que o Novo não vai ter disputa. O Novo criou uma série de regras para fazer um crescimento sustentável do partido. E para isso a gente tinha um número X de filiados, um dinheiro em caixa e uma quantidade de habitantes na cidade para que a cidade tivesse disputa. Infelizmente, mesmo batendo as metas aqui em Uberaba, o Partido Novo condicionou a ideia de ter uma chapa de vereadores se tivéssemos um aprovado para o processo seletivo do Novo em Uberaba, o que acabou não acontecendo. Os que colocaram seu nome à disposição no processo seletivo foram eliminados e, portanto, por não ter um prefeito pelo Novo, não teria a chapa de vereadores. Então, me senti sem alternativa. Não teve jeito. O Novo não terá disputa em 2020 nem para a prefeitura e nem para vereadores. Então, eu saí contrariado do Novo, defendo os mesmos princípios, as mesmas bandeiras para defender o liberalismo econômico, o liberalismo por inteiro, só que agora em outro partido. E acabei sendo convidado nessa ocasião, até o 4 de abril, que foi a data limite para a filiação partidária, em comum acordo com o próprio Partido Novo, apresentando todos os convites que eu recebi, foram 15 convites de partidos políticos, eu defini pelo PSD, por ter sido um local do qual eu fui convidado, tive grande liberdade de poder expor as minhas ideias, eles concordaram com a minha principal bandeira, que é não usar o fundo partidário, fundo eleitoral. Eu sou um dos poucos pré-candidatos que não vai usar esse fundo, eu me recuso a usar recurso público, e aí, consequentemente, o PSD também não teria um candidato à prefeitura próprio, o que me deixaria muito confortável para poder me lançar pré-candidato na ideia de ser um fiscalizador rigoroso, independentemente de quem será o prefeito. A gente muitas vezes se lança numa chapa que às vezes o teu prefeito, vamos dizer assim, ele ganha e você fica na condição de, por ser de situação, não poder fazer oposição ao prefeito. Não existe isso de situação oposição. Existe a política certa e a política errada. Quando acertar, nós vamos falar o que está certo. Quando errar, nós vamos fazer a fiscalização e é assim que eu espero como pré-candidato a vereador. Então, lá no PSD, foi onde me senti mais confortável. E por que não caminhar para a solidariedade? Porque o meu eleitor é um eleitor de direita, é um eleitor liberal e, pelo menos, o PSD defende liberalismo econômico, que é uma das minhas bandeiras. Não dá para defender liberalismo dentro de um partido de esquerda como Solidariedade, seria ruim para mim estar lá. Eu tenho certeza que minha força, além de não ter o Novo como bandeira, ir para o partido de esquerda para alguém que é de direita não tem menor ocasião. Então, assim, eu prefiro uma disputa limpa, com chance de vitória, que seja muito mais difícil, do que ir para o lugar que seria mais fácil de ser eleito a qualquer custo. Daniel, o João Amoedo, quando ele estava disputando a cadeira presidencial em 2018, ele falava que ele era liberal na economia e conservador nos costumes. Certo. Você também atende a essa frase dele ou não? E o Novo, vamos falar que você ainda tem os seus ideais do Novo.
Sim. Você atende a essa expectativa ou não? Você acredita no liberalismo como um todo? Compactuo 100% com os valores do Novo, mas em que pese essa posição pessoal do João Amoedo, eu me defino como liberal por inteiro. Liberal na economia e liberal nos costumes. Eu acho que ele, de fato, ele está posicionado da forma correta, como ele mesmo se diz, conservador nos costumes. Eu não, sou liberal por inteiro, ou seja, liberal na economia e liberal nos costumes. Gosto do João Amoedo, não concordo com tudo que ele fala, mas gosto das ideias do Partido Novo e aqui em Uberaba defendo a liberdade por inteiro. Então, em que pese que tenha bandeiras que eu me sinto até mais conservador em determinado aspecto, que são muito particulares e muito pessoais, mas eu defendo sempre a liberdade por inteiro. Como que você observa o governo Zema atualmente? Bom, eu vejo o Zema, primeiro, um empresário de muito sucesso aqui no Triângulo e toda Minas Gerais, como um grande case de um administrador competente que gerou emprego, gerou renda para as pessoas, que criou um grande negócio junto com a sua família, ampliou esse negócio, brigando com as grandes redes de varejo e traz essa visão da iniciativa privada para a iniciativa pública, de cortar privilégios, de enxugar gastos, de fazer a coisa certa. Acontece que, quando ele chegou lá, teve muita dificuldade na transição, né, com as informações que não foram muito transparentes, e quando sentou na cadeira de governador, assim, o rombo era de 30 bilhões de reais. Ou seja, o que vinha sendo feito com Minas Gerais, desde o governo PSDB, também no último governo Pimentel, deixaram Minas numa situação financeira muito, muito, muito difícil. E o Zema tem uma missão super difícil. Eu gostaria de ver o Zema, né, tendo a possibilidade de ter recursos sobrando para fazer investimento na nossa Minas Gerais, privatizar estatais. Eu acho que ele vai chegar lá. Mas esse primeiro mandato, eu acho que ele vai tentar colocar primeiro Minas nos trilhos do desenvolvimento novamente. E eu acho que está fazendo um excelente governo. Acho que ele mereceu meu apoio em 2018, eu o apoiei, continuo apoiando. Estou muito esperançoso que em pouco tempo ele vai tentar colocar Minas numa situação muito melhor do que se encontrava quando ele assumiu. Aí tem aquela coisa, mas vamos jogar a culpa agora para o governador passado, mas a situação de Minas era muito grave. Ela é tão grave quanto foi agora, recentemente, a do Rio de Janeiro. Se a gente não colocasse um administrador competente e preparado, Minas seria ido para o brejo, literalmente. Eu ia fazer uma pergunta mais ligada à subnotificação do corona, mas eu gostaria que você, em primeiro momento, falasse para a gente a respeito da privatização. Quais empresas Certo? você acha que têm extrema necessidade de serem privatizadas? Pode abranger a um âmbito nacional. E por qual razão? E qual deveriam continuar sendo estatizadas? Todas deveriam ser desestatizadas. Portanto, #privatiza tudo. Por que eu estou falando isso? Me diga aí, né, assim, quem está ouvindo a gente aí, pense assim, diga um exemplo de empresa tocada pelo governo ou projeto tocado pelo governo que dá certo. Eu não conheço, eu desconheço. Então, assim, como liberal, eu defendo que o Estado seja mínimo, eficiente e que ele entre somente naquilo onde a sociedade não pode entrar. Quando eu digo sociedade, é cidadão e empresas. Então, vamos dar como exemplo aqui o ramo da telefonia. A telefonia no Brasil só avançou quando privatizou, né? A mesma coisa pode acontecer no Correio, pode acontecer na CEMIG, pode acontecer no Codal, aqui em Uberaba, numa série de questões. Então, assim, eu vejo que o mercado pode participar? Ótimo. A sociedade pode participar? Ótimo. O Estado não deve se meter. Ele que faça as regulamentações, ele que faça a fiscalização. O papel do governo, do Estado tem que ser esse. Lógico que hoje, dentro desse prisma de privatiza tudo que eu estou falando, eu entendo que o Estado tem que estar muito focado hoje em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Quando a sociedade não puder entrar, o Estado entra. Mas se a gente puder privatizar tudo, a gente privatiza. Vou dar um exemplo muito claro. As universidades federais. O custo de um aluno na Universidade Federal é muito mais caro em relação a um aluno que estuda em escola privada. É muito melhor dar um voucher para esse aluno estudar na escola que ele quiser estudar a um custo muito menor do que estatizar o ensino. Então, é isso. O Estado ele é todo ineficiente. Portanto, ele deve ser enxugado, cortado privilégios, cortado funcionários, cargos comissionados, e ele trabalhar de forma mais eficiente possível. Como é que você faz isso? Concedendo para a iniciativa privada e fazendo o que é dever do Estado. O Estado quer fazer tudo, mas não faz nada, quando, na verdade, ele devia fazer nada e somente fiscalizar a quem ele deu o poder de terceirizar a privatização, a concessão, seja lá o que for. O papel do Estado tem que ser um papel de
criar políticas públicas e fiscalizar, mais nada. Empresa não deve ser tocada pelo Estado. Estado não deve ser dono de empresa. O Estado ele não tem um papel fundamental de jogar os preços das empresas privadas para baixo? Falo o exemplo para você tentar entender. Por exemplo, um preço da Caixa tem os menores juros dos bancos. Então, por exemplo, os bancos que são privados, eles, para terem a concorrência com esse banco público, eles têm a obrigação de levarem os juros para baixo. Por exemplo, se todos fossem estatizados, não tivesse o governo, não tivesse um ente governamental no meio, os preços não seriam muito mais exorbitantes e a população não teria acesso a várias coisas que hoje em dia ainda tem? Eu discordo completamente disso, até porque eu fiz um financiamento habitacional recentemente pela Caixa Econômica e vi recentemente agora uma propaganda do Santander. Os juros do Bradesco e Santander estão mais baixos que da Caixa Econômica. Isso mostra o quanto o banco é ineficiente. Vai agora na época de coronavírus, ver o atendimento, como é que está a Caixa e o Banco do Brasil, vai ver o atendimento dos bancos privados, vai ver a demora do atendimento público, a qualidade do atendimento público, vai ver o atendimento da qualidade privada. Significa que, em todas as esferas, essa coisa de os juros só são baixos nos bancos públicos porque eles são subsidiados, ou seja, nós estamos pagando a casa duas vezes, porque a gente está dando nosso dinheiro em forma de imposto para o governo, que nos empresta novamente a poder financiar uma casa que a gente mesmo compra. Fato é que, se a gente tivesse condição de operar sem bancos públicos, seria muito melhor. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de como é que é ineficiente. Será que é justo para mim, que sou corintiano, ver o meu dinheiro do imposto colocado, estampado na camisa do Flamengo, por exemplo, ou o Banco do Brasil, que patrocina, sei lá, o Vasco, ser estampado na camisa do time do São Paulo? Não sei se o dinheiro do imposto chega de fato para as empresas. Eu acho que os bancos públicos viraram troca de favores, pagamento de dívida de clubes. Eu vejo com muito receio. Então, não vejo não que os bancos públicos são boas referências, não. Eu acho que eles têm papel social fundamental, mas eu acho que nada que o governo não pudesse fazer isso através dos bancos privados. Mas nesse exemplo que você falou, não seria muito mais bonito pegar o dinheiro invertido apenas a um time, igual o Corinthians, ser convertido a todos os outros times para aí criar um campeonato mais bonito, para aí sim ter uma disputa digna? Pois é, mas dinheiro público não é para patrocinar time de futebol. Nós temos aí uma série de empresas do setor privado. Estamos falando a respeito de empresas privadas. Eu falo a respeito, por exemplo, eu tenho uma empresa pública. A empresa pública que patrocina um time. Não seria muito mais bonito, ao invés dessa empresa patrocinar apenas um time, patrocinar todos? E aí seria o inverso, seria... O lindo seria nenhum banco público patrocinar time de futebol nenhum, porque times são empresas privadas e devem ser tocadas com o dinheiro do sócio-torcedor, com o dinheiro de quem aposta no seu time, de patrocinadores de acordo com a sua marca. Banco público não tem que tomar dinheiro de imposto do cidadão para colocar no time de futebol, em nenhum. Então, em vez de ser para todos, é para que não fosse para nenhum. Nem para o Corinthians, nem para o Flamengo, nem para o Vasco, nem para o São Paulo, para ninguém. Entendi. Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre a subnotificação do governo Zema a respeito do coronavírus. E você acredita que as ações dele ao combate ao vírus estão sendo eficazes? Como você acha que deveria ser o posicionamento dele? Como que você observa um todo? Minas tem o segundo menor índice de contaminação no país, né, e de óbitos também. Significa que o governador Zema mostrou, de fato, um trabalho efetivo. Os índices aqui em Minas estão subindo, mas é porque o mineiro é ressabiado, ele se isolou rapidamente aí, e Minas conseguiu ganhar tempo no preparo dos hospitais, no envio dos respiradores, de recursos para as cidades. Acho que o governador fez um trabalho exemplar. A população precisa continuar tomando os cuidados para a gente não elevar esses índices e Minas sair muito mais forte nessa pandemia do que outros estados. Acho que o trabalho do Zema foi exemplar, inclusive de dar liberdade para que as prefeituras pudessem escolher o momento correto de fazer o seu controle. E até vejo como positivo o trabalho que o Paulo Pial fez em Uberaba, a prefeitura, o atual governo, no combate ao coronavírus. Acho que não concordo com tudo que foi feito, mas pelo menos em termos de informações, se você pegar o site da prefeitura, você consegue encontrar todos os contratos e ver de forma transparente que mesmo que a Uberaba esteja em situação de emergência,
desobrigada de fazer licitações de compra nessa época, você consegue ter transparência nas compras que foram efetuadas. Eu dei um pulinho no site, investiguei bastante, descobri, por exemplo, situações como essa aqui em Uberaba, de que numa compra de 30 mil cestas básicas, a gente está pagando aí R$3 ou R$4 a mais numa cesta básica aqui para Uberaba, do que o preço de mercado na cidade que você compra aqui na região. Isso mostra não que há corrupção, mas que há ineficiência na questão da compra pública. Até porque, às vezes, o cara imagina que a prefeitura vai pagar com dificuldade, vai pagar parcelado, vai pagar atrasado e já joga o valor a mais. Se o Estado fosse, de fato, eficiente, fosse bom pagador, a gente teria condição de atender muito mais famílias com as cestas básicas e umas compras mais eficientes aí de equipamentos, de proteções e tudo mais que tem. Então, eu vejo do governo Zema como muito positivo o trabalho que ele fez em Minas Gerais. É uma pena que Uberaba ainda não aderiu ao plano chamado Minas Consciente, que é o plano estadual que está ligado aí com a saúde estadual e o plano de contingência de desenvolvimento econômico. E a respeito da subnotificação que existe? Porque casado com Minas Gerais ser o segundo estado que menos tem casos de coronavírus, Sim. é o estado que menos faz exames também. Eu acho que a gente deveria aumentar os testes. Eu acho que era importante, à medida que a doença vai avançando, a gente vai deixando de fazer o isolamento social, era importante que a gente aumentasse no estado cada vez mais os testes nas pessoas para evitar a disseminação do vírus e a propagação para outras pessoas. Sou a favor, acho que tanto o estado quanto o município deveriam fazer uma força-tarefa para termos mais testes. Não tem dinheiro para poder fazer isso. Não sei, acho que a gente precisa canalizar recurso. Os deputados que eu represento, por exemplo, eles têm direito às emendas parlamentares. A emenda parlamentar, normalmente, ela é enviada para o município em troca de um favor político. Os deputados que eu represento de forma voluntária, que é o Thiago Vitor Guilherme da Cunha, eles destinaram as emendas parlamentares de uma forma diferente. As instituições públicas e os CIPs da cidade inscrevem projetos no edital para merecer receber de volta o recurso. E o que eles fizeram? Foram 20 milhões no ano passado que foram destinados para recursos esse ano. O que eles fizeram? Jogaram os projetos para 2021 e canalizaram 8 milhões de recursos desses 20 milhões só para o combate ao Covid. Ou seja, há recurso e há condição de comprar mais testes. Falta um pouco de boa vontade. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouco como que você observa a desigualdade principal salarial que temos no Brasil, associando, por exemplo, já que você trabalha numa faculdade e tudo mais, é professor, eu queria que você associasse isso a, por exemplo, a educação. Usando, por exemplo, um pobre, o acesso dele à educação, como que você observa e por que existe isso, e um rico, qual o acesso dele à educação e até onde ambos podem chegar. Tá. No Brasil se debate muito a desigualdade social. Eu gostaria de enfatizar nessa questão da desigualdade, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade quando você cria privilégios para determinada classe. Então, assim, vamos esquecer a questão social, vamos falar de desigualdade de senso de justiça. E é sobre essa ótica que eu quero conversar com vocês para te responder essa pergunta. Então, eu vejo que muitas coisas estão erradas no Brasil. Vou dar um exemplo. Na minha área, sou professor universitário, né, de instituição privada aqui na cidade. Eu acho que é errado que uma pessoa que tenha vivido a vida inteira numa escola pública, que tenha tido menos oportunidades, ou seja, mais desigualdade na questão de justiça para a qualidade do seu ensino, ele não tem acesso à escola pública. Escola, faculdade pública, universidade pública é para quem não pode pagar. No Brasil, a gente faz o inverso. O rico que teve boas oportunidades em escolas privadas e bons cursinhos acessa a faculdade pública gratuita. E isso é errado. A faculdade pública é para ser feita para o aluno de escola pública, para aquele que não pode pagar. E o aluno de escola privada que deseja estudar em escola pública, ele pode até estudar, desde que ele faça o quê? Que ele pague por ela. Então, aí o que acontece? A gente, para poder tampar o sol com a peneira, vai lá e cria as cotas raciais, cota indígena, né, para poder colocar as pessoas que não tiveram a igualdade de oportunidades lá atrás nas universidades públicas. O que é errado? É só criar a regra. Só entra para a escola pública quem não pode pagar. Quando isso mudar, nós vamos fazer a verdadeira igualdade de senso de justiça e corte de privilégios, independentemente da igualdade social ou não. Uma coisa leva a outra,
mas eu acho que a gente precisa dar para as pessoas o senso de oportunidade, a igualdade de oportunidades. E hoje, de fato, quem é mais pobre, que estuda escola pública, mesmo que pelo mérito do seu estudo, do seu esforço, do seu trabalho, dedicação ao estudo, tem muito mais dificuldade de ingressar na escola pública, dado o nível, né, das escolas públicas, que é bem inferior à escola privada. E a gente quer, no final, tentar tampar o sol com a peneira, quando, na verdade, o importante é investir em escola básica de qualidade, valorizar os professores com boa remuneração, boa capacitação, e lá na ponta colocar as pessoas na forma certa e justa. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga, e a gente tem que custear tudo isso. Daniel, mas em um cenário de privatizar as coisas e tudo mais, como que aconteceria no seu ideal? Por exemplo, a longo prazo, se tudo for privatizado, como que aconteceria e como combater essa desigualdade que ainda vai existir? A faculdade pode até ser pública, mas ela não precisa ser administrada especificamente pelo Estado. A faculdade pode ser pública e pode ser concedida, como faz um pedágio numa rodovia, para uma instituição privada tocar aquela faculdade. Esse é o jeito moderno de se fazer. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muitos ex-formados que viram milionários, que viram empresários de sucesso, que eles querem pegar o dinheiro deles e botar na faculdade com orgulho que ele estudou. Hoje, por exemplo, se eu for um cara bem-sucedido e tiver milhões para dar para uma universidade pública para agradecer o trabalho que me foi concedido quando eu não paguei para poder estudar, eu não posso fazer doação para a faculdade pública hoje em dia. Então, assim, nós precisamos achar que dinheiro para as faculdades públicas não é só dinheiro do povo e dos impostos. As empresas, as pessoas físicas que têm condição deveriam doar para essas instituições para elas poderem fazer o trabalho. Eu sou muito a favor do voucher. Então, vamos dizer o seguinte, aqui na UFTM, se tem 100 vagas para medicina, por exemplo, tá? Você tem que botar 100 pessoas que não têm condição de pagar para fazer as 100 vagas que tem lá. Ah, mas eu tenho mais 10 pessoas interessadas aqui em vir para a escola privada e tem condição de pagar. Beleza, vou abrir 110 vagas. Ah, mas eu não tenho aqui as 100 vagas, eu só tenho 80 e 20 vão ficar de fora. Então, o governo dá um voucher para que essa pessoa faça o estudo dela na Uniub, qualquer faculdade privada. Não precisa ser na universidade pública, mas ele custeia isso através do financiamento estudantil, através dos vouchers. Não precisa acontecer o estudo na UFTM, pode acontecer em qualquer escola privada, desde que o governo dê o recurso para quem precisa, para ele ser usado em educação. Agora, lógico, tem que ter uma contrapartida. Como é que esse aluno vai pagar depois esse estudo? É uma coisa importante. O aluno recebe isso de graça. Será que ele não pode pagar isso lá na frente depois? Será que ele não pode depois prestar serviços de combate ao Covid ou em cidades que estão com dificuldade de atendimento médico para poder pagar o tempo de estudo, por exemplo? Por que não é justo que uma pessoa que ficou 5 anos, por exemplo, na escola de medicina pública, depois não faça 1 ano de residência médica, por exemplo, numa cidade onde o nível de relação médico-população é inferior? Talvez seja legal, uma forma de dar a contrapartida e devolver para a sociedade aquilo que lhe foi dado de forma gratuita nos seus estudos. Na verdade, de gratuito não tem nada, né? Todo mundo paga imposto, né? Daniel, em último momento, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. O que o Uberaba deveria esperar de um liberal e o que o Uberaba pode esperar do Daniel? As duas são a mesma coisa, porque não tem nada que eu defenda no liberalismo que eu não quero colocar em prática. Eu quero ser um político lembrado pelas pessoas como aquele que é um bom exemplo, esperança para as pessoas de que numa classe tão desacreditada está fazendo a coisa certa. Então, o que as pessoas podem esperar de um vereador se chegar lá para ser, de fato, um mandatário? Daniel, liberal, direita, não vai defender nenhum tipo de pauta de minoria ou de pauta de classes em específico, ou é professor, ou é médico, ou é polícia, ou é enfermeiro, ou é administrador. Não, nós vamos tentar fazer uma gestão para a cidade, ou seja, o que significa isso? É não aumentar o próprio salário, é não aumentar nenhum imposto, é cortar no mínimo 50% da verba de gabinete que lá existe, que é grande hoje, 50% dos assessores parlamentares, fazer a população comprar essa ideia, pressionar o pessoal para poder fazer essa economia e, principalmente, ser eleito sem usar 1 centavo de dinheiro público, nem do fundo partidário e nem do fundo eleitoral. Eu não acredito em promessa de candidato que se diz que é político-herói. O que nós precisamos não é de político-herói, é de político-exemplo. E o Uberaba não tem políticos com exemplo hoje e é isso que eu quero ser. Um político que as pessoas sintam orgulho
e que elas possam falar assim, eu acredito nele porque ele falou que ia fazer, ele fez, e as bandeiras que ele defende, eu posso não concordar com 100%, mas está fazendo a coisa certa. Para alguém específico, para uma classe específica, não. Para todo mundo. Quem é esse todo mundo? Cidadão uberabense, pagador de imposto. Pode contar com o Daniel para ser um parceiro do cidadão uberabense e um parceiro do empresário, que é aquele que gera emprego e renda para a nossa cidade e faz a nossa economia movimentar. Daniel, eu sei que eu já ia cancelar, mas eu gostaria muito que você falasse. Quem você coloca como exemplo seu na política atual Sim. e qual país que você coloca como exemplo para a nossa economia, como você observa? São duas boas perguntas. Países dos quais eu me espelho, acho que eu tenho estudado muito sobre escola austríaca, então acho que a escola de liberalismo, né, me faz remeter hoje à atual Áustria. Sou fã do trabalho que a Noruega vem fazendo e também da Nova Zelândia. São países que eu tenho me espelhado, onde o liberalismo tem dado certo e eu acho que são bons espelhos para o Brasil seguir em termos de diminuir carga tributária, diminuir burocracia, ser um país parceiro dos empresários e de dar as liberdades para as pessoas poderem viver conforme elas desejam, com a menor interferência possível do Estado. Na política, eu tenho bons exemplos que eu sigo e é importante que as pessoas saibam isso. Essa é uma excelente pergunta, porque assim, como é que eu posso querer ser exemplo para muitas pessoas aqui na política se eu não tenho bons exemplos? Então, os meus exemplos são hoje Tiago Mitrô, deputado federal, Guilherme da Cunha, deputado estadual, e tem muitas pessoas boas que eu posso citar aqui, como Vinícius Poit, que é o deputado federal por São Paulo, e muito interessante o trabalho dele. Eu acho que essas pessoas são as que têm mais me inspirado na política, né, em termos de parlamento, tanto federal quanto estadual. E também gosto muito do trabalho, gostava agora não mais, o vereador Matheus Simões, aqui em BH, que foi o primeiro vereador do Novo que iniciou esse processo de economia de mandato, tudo mais. Sou muito fã do trabalho dele. Júlia Lucy, lá em Brasília, como uma das mulheres aí empoderadas na política, que é muito legal. Janaína Lima. Esses são os nomes que eu gosto muito para vereança e para deputado distrital. Júlia Lucy, deputada distrital, Matheus Simões, primeiro deputado do Novo, Camozato e, deixa eu ver, Fábio Osterman, no Rio Grande do Sul. Acho que tem boas referências aí no Rio Grande do Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. São essas pessoas que eu sigo, acompanho e replico as coisas, todos eles liberais com mandato econômico. Agora, não posso deixar de citar aqui, né, quem tem me surpreendido muito, que não era político e tem sido um bom exemplo, tem certeza absoluta que está lesando o cidadão mineiro em 1 centavo, no Mora e Palácio, quase não viagem em avião, vendeu as aeronaves todas. Sem dúvida, Romeu Zema está dando um show aí de corte de privilégios, de gestão, da nova política que nós queremos para o nosso país. Daniel, gostaria muito de te agradecer por essa entrevista. E fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, para quem quiser bater um papo contigo, de preferência construir com você, dialogar com você. Como que faz para o pessoal te achar? Bom, eu tenho um cartão virtual que depois eu também posso mandar para as pessoas que quiserem aí nas redes sociais me procurarem. Lá eu mando todos os links de tudo que eu tenho desenvolvido na cidade, mas o caminho mais fácil de me achar é pelo Instagram, onde eu mais interajo com a galera. Então, @DanielAngotti, Angotti com 2 T's e I. Lá tem o link do Linktree, que você pode clicar para esse cartão virtual, que vai dar acesso a todas essas informações. Então, você tem acesso aos vídeos do YouTube, aos links de podcast que eu tenho gravado para o Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, grupo de WhatsApp, Telegram. Nós estamos fazendo uma campanha bonita, barata, sem usar recurso público, de uma forma moderna, porque acho que a galera está cansada da velha política, da má política, e essa galera jovem está em várias plataformas. A gente quer alcançar o máximo de pessoas possíveis e tem essa esperança de renovação política qualificada, que é o que eu pretendo fazer para Uberaba. Político custa caro para o cidadão e ele tem que estar preparado. Eu me preparei para estar no pleito de vereador desde 2018 para cá. Me sinto pronto para poder representar, legislar e fiscalizar com muito respeito e com muito diálogo o cidadão uberabense. Perfeito, Daniel. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço por tudo, obrigado pelo convite. É um prazer acompanhar seu trabalho, está sendo muito legal. Parabéns pelo seu canal aí. Estou aqui à disposição de todo mundo para a gente poder questionar tudo e principalmente renovar Uberaba.